Terça-feira, dia de conversar com o doutor Daniel Barros aqui no Tem Método. Doutor, hoje um assunto que é muito importante para trazer aqui, que a gente vai falar sobre o consumo de álcool. Assim como você já falou em outros Humanamente, né, nos programas, nas colunas, mas de uma ação do governo, né, do SUS, que está lançando um novo aplicativo. Mas queria fazer um pequeno preâmbulo aqui para introduzir o assunto, porque é o seguinte... uma história rapidinha aqui, né? Eu tinha há muitos anos, quando eu morei no Rio de Janeiro, né? A gente percebeu que a mãe de um amigo nosso começou a ter atitudes que eram compatíveis com você olhar para ela e falar, cara, ela tá virando alcoólatra. Mas ela não bebia em grandes quantidades, ela não fazia muitas besteiras, mas ela bebia todos os dias a mesma quantidade, dependia daquilo ali. Praticamente como uma coisa, com perdão da palavra, religiosa, né? Religiosamente bebia. E quando isso se tornou uma coisa mais séria, e a gente tentou introduzir aquilo e ajudá-la de alguma forma, houve um estado de negação. E esse aplicativo, né, do Meu SUS Digital, que vai lançar agora o tal do Modera Brasil, ele vai servir para que o próprio cidadão avalie, e aí você vai explicar, né, o padrão de consumo dele de álcool e receba orientações personalizadas. Por que eu contei essa história? Porque geralmente há e aí eu faço a pergunta, né? Esse estado de negação de que a gente tem um problema com a bebida, e se a gente tem esse estado meio que orgânico de negar que tem um problema com a bebida, como que um aplicativo seu em que você precisa alimentar pode ajudar você a promover o autocuidado? Acho que é essa a minha pergunta. Boa tarde para você, professor, doutor Daniel. Boa tarde, Andréasa Camarão. Boa tarde aos ouvintes. Eu acho a pergunta extremamente pertinente, viu, Ivan? Porque, primeiro, a gente tem que lembrar uma coisa com relação ao álcool, que é extremamente interessante, né? O álcool, ele é a substância que se usa na sociedade que mais está associada a riscos e agravos à saúde do que todas. O álcool traz mais consequências negativas para a saúde na sociedade do que cocaína, do que crack, do que o próprio tabaco. Não, obviamente, pela agressividade de uma dose ou de uma taça de vinho que se toma eventualmente no jantar, mas pelo quanto o álcool ele é disseminado. E o que é mais curioso é que, apesar de ser uma droga com tantos efeitos tão intensos na sociedade, ela é a droga que continua sendo mais enaltecida, mais exaltada, em vários comentários, né, na cultura. Então vamos tomar eu preciso tomar hoje é dia e tudo mais, vamos comemorar, vamos bebemorar. Então, culturalmente é uma droga exaltada, mas que traz muitos impactos negativos. E quando eu falo isso, eu não estou aqui para demonizar o álcool e falar, então tinha que ser proibido igual cocaína, mas talvez a gente precisasse repensar nossa relação com ele como sociedade. E esse aplicativo vem nessa linha, viu, Ivan? O Modera Brasil, que está sendo disponibilizado pelo SUS, né, pelo aplicativo Meu SUS Digital. A pessoa pode entrar ali no aplicativo e encontrar nos aplicativos dentro ali, nas aplicações dentro do aplicativo Meu SUS Digital, o Modera Brasil, que é nada mais que inicialmente um instrumento de autodiagnóstico. E você pergunta, mas se a gente nega, se muitas vezes a pessoa nega que ela tem um problema, que ela tem um uso abusivo, como é que isso vai funcionar, né? Será que ela vai ficar mentindo ali, igual ela, sei lá, mente num teste de horóscopo, num teste ali de exame de consciência? Na verdade, é muito interessante porque essas perguntas, elas não são diretas assim, você é um dependente. Ela faz perguntas genéricas, você bebe mais do que tantos dias por semana, você bebe em tais horários, você já passou mal, você já precisou de um atendimento médico. Então ele vai ali meio que, entre aspas, comendo pelas beiradas, e aí no final ele vai te somar, aí ele soma todas as respostas, e aí sim revela-se, né, um alerta ali do aplicativo. Olha, você tem um uso de baixo risco, ou você tem um uso de risco já moderado, ou um risco alto para dependência
do álcool. E aí, a partir disso, o próprio aplicativo tem sugestões, tem jeito de você acompanhar o seu uso, tem encaminhamento, já orientações para procurar o SUS, para procurar um atendimento em função da dependência. Então ele contorna um pouco essas resistências e aí é aquela coisa, né? Você preenche, ninguém está vendo, você mesmo está preenchendo sozinho e o aplicativo te traz um alerta, opa, peraí, sinal amarelo, sinal vermelho para você, isso pode ter um outro impacto porque é a partir das suas próprias respostas. E com isso, muitas pessoas podem descobrir que o seu padrão não é adequado, talvez elas não tenham alcoolismo ainda, mas tem um padrão inadequado, um padrão de risco, e com ali o monitoramento e o próprio auxílio do aplicativo podem diminuir, mudar, né, esse padrão, sair de um nível de risco e talvez, não precisa, como eu falei, né, não precisa proibir, não precisa demonizar, mas podem sair dessa área mais arriscada para a dependência química. Muito bom. Ô, doutor, a gente tem tempo ainda, Camarão? Eu sempre estico, né, as colunas do... Vamos lá, doutor, você tem um manda. tempinho. O programa é até às 4, irmão. A gente tem que entregar às 4, fica à vontade. Você falou de... Eu tô tentando... Derrubando as pautas, Ivan Brandão derrubando todas as pautas. Gostamos. Você falou do uso abusivo, né? E aí, voltando à história lá no começo. Como é que a gente pode perceber isso? Porque... geralmente quando a gente fala de uma pessoa alcoólatra, a gente está falando de grande quantidade, ou a gente está falando de certa recorrência. A quantidade ela influencia, ou apenas a forma como beber impacta na vida daquela pessoa, né? O que o senhor vê nos consultórios e enfim, no hospital das clínicas, no hospital... Como é que a gente ajuda alguém? Como é que a gente percebe que passou de um ponto? Eu acho importante também ter essa visão, né? Até para a gente ajudar e para se perceber, né, no mundo. Claro. O principal parâmetro, Ivan, é quem é que manda em quem, sabe? Quem que está ali no controle? É a pessoa escolhendo beber ou é a bebida escolhendo a pessoa? Isso se reflete muitas vezes na quantidade, mas nem sempre, como você disse, às vezes a pessoa não bebe em grandes quantidades, mas ela bebe com uma grande regularidade, ela não consegue ficar sem aquele drink naquele dia. Todo dia ali ela precisa de um drink, se ela não toma, ela começa a não se sentir bem. Isso já é um sinal de alerta. E às vezes é interessante que você não tem um uso recorrente, mas você tem um beber exagerado episódico, e aí a pessoa passa a ter consequências pelo consumo exagerado, mesmo que esporádico. Então ela não bebe, às vezes passa 2 semanas sem beber, mas a cada 15 dias ela toma ali uma fogueira, enche a lata e tem consequências negativas, dirige, se expõe a riscos, enfim. Então isso pode acontecer de várias maneiras, mas no fundo a gente está sempre falando de quem está no controle, como é que esse controle está escapando das suas mãos, que quando a pessoa se expõe ao álcool, eventualmente isso pode acontecer. Daí a importância do monitoramento, daí a importância desse aplicativo, o Modera Brasil, que está dentro do meu SUS digital. Fiz o teste aqui, Camarão Andreasa, no meu SUS digital, deu risco baixo, eu pontuei 2 de 12 no questionário, que é bem o que o doutor falou, mas isso há muitos anos, com certeza daria um número muito maior, enfim, mudanças de vida, né? Mas é isso, cada um sabe de si, que bom que tem mecanismos aqui pra gente se cuidar. E foi bem rapidinho mesmo, viu, o questionário, doutor, é isso aí. Muito bom.